Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos. É um grande prazer estar com vocês e vamos dar início então agradecendo todo o carinho, a companhia de vocês, os comentários. É muito importante pra gente, pessoal, esse feedback que acontece, pra gente saber o que tá, se isso ajuda vocês, quanto nos ajuda. Então, muito obrigada pela companhia mais uma vez. E a gente agradece também, é claro, sempre a companhia dos nossos irmãos espirituais, nossos irmãos de luz, que estão com a gente, movimentando, fazendo esse trabalho. Bom, gente, eu sou a Janete, vocês já sabem, eu estou aqui com o Júnior e juntos a gente vai dar início então ao Evangelho no Lar. No Evangelho é recomendado sempre que seja realizado uma vez na semana, sempre no mesmo horário, em família ou individualmente. O importante é que haja essa união com o plano espiritual, para que tenha harmonização do lar e que a gente também tenha um equilíbrio espiritual. Pedimos que tenham junto de vocês uma garrafa ou um copo com água, para que ela possa ser fluída depois pelos bons espíritos. Nesse instante, então, vamos unindo nossos corações, vamos acalmando, vamos esquecer dos nossos problemas, vamos entrar agora em sintonia com a espiritualidade. Que seja um evangelho de amor, que a gente realmente siga as palavras que a gente ouvir aqui, e que a gente seja envolvida pela luz e fluidos da espiritualidade. Que assim seja. Que a paz de Deus esteja na casa de todos. A pergunta é: será que nós merecemos essa paz de Deus? Será que nós estamos fazendo por onde? Tem muita gente que caminha no sentido contrário a Deus e depois ainda reclama da ausência dele. Então vamos mudar esse caminho, vamos ter mais fé. As orações podem ser feitas por nós mesmos. Todos nós somos irmãos, todos nós somos criaturas de Deus seguindo um caminho de progresso. Todos nós temos força e poder para poder mudar o nosso destino. Temos que acreditar que podemos mudar. Temos que acreditar que as coisas vão melhorar. Nós já percebemos, que para as coisas ruins a gente acredita. A gente tem força, tem medo. Agora, para as coisas boas, a gente não tem tanta fé assim que vai acontecer. Vamos inverter isso. Vamos acreditar que nós podemos fazer as coisas boas acontecerem em nossas vidas. A partir de agora, nós vamos dirigir o carro de nossas vidas, que é o nosso corpo. O nosso espírito vai estar aproveitando cada momento, com toda a força possível. E se a vida nos apresenta obstáculos, e ela nos apresenta obstáculos, porque estamos na Terra, que possamos ter coragem e discernimento para poder enfrentá-los com Deus no coração. Pai de infinita bondade e justiça, que derrama sobre nós seus fluidos benéficos constantemente.
Muitos de nós não sabemos aproveitar essa energia do ar, porque estamos doentes, estamos impregnados de maldade, estamos com raiva no coração. Permita, bom Deus, que a gente tenha a força de fazer a faxina na nossa alma, limpar tudo aquilo que não presta, para que a gente possa, de alma limpa, de cara lavada, enfrentar a vida com coragem, com determinação. Mesmo agora, meio mancos, meio cansados, meio fatigados, meio desiludidos, que a gente possa buscar lá no nosso interior a energia necessária e que existe dentro de nós para podermos enfrentar a vida. Que a luz se faça em nossas casas, que bons espíritos sejam atraídos para purificarem o nosso ambiente, harmonizarem os pensamentos. Eu sei que muitas vezes é os outros que estão mal-humorados, mas parte de nós a energia boa que pode acalmar os outros, porque os outros são os nossos próximos, principalmente se forem nossos familiares. Mas pode ser no ambiente de trabalho, os outros são os nossos próximos. Que nós possamos ter energia positiva para transmitir aos outros. Muito obrigado por todas as coisas boas que nos acontecem sempre. Muito obrigado por todas aquelas coisas que nos fazem crescer, que talvez a gente não enxergue como sendo boas, mas dentro da benevolência de Deus, elas existem para o nosso crescimento e progresso moral e espiritual. Que assim seja. Bom, gente, vamos dar início então à leitura. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 15, é o item 4, ele é bem pequenininho, mas muito importante. O mandamento maior. Os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito os saduceus se calarem, reuniram-se em conselho e um deles, que era doutor da lei, fez a seguinte pergunta para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: Você deve amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua força e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Você deve amar o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Bom, nós temos aqui a sequência, do capítulo anterior, onde Jesus citou o exemplo daquele bom samaritano, que pôde auxiliar uma pessoa que foi assaltada, espancada, jogada na rua, levou para que fosse tratada, deixou o dinheiro e disse que na volta pagaria a diferença caso houvesse mais necessidade. Ele citou isso como exemplo de quem é o próximo, Entre aqueles que questionavam quem é o próximo, o próximo foi aquele que auxiliou um necessitado. Dentro desse contexto, a questão de Deus para Jesus sempre foi fundamental. Não importa qual livro que os senhores venham a ler, não importa qual religião os senhores pertençam, a questão de Deus e Jesus foi sempre fundamental. Tudo que Jesus sempre pregou, falou, ele citava em nome de Deus, em nome do nosso Pai eterno. Então, para Jesus, a primeira palavra que vinha na sua boca era dedicada a Deus. As suas orações, os seus ensinamentos,
na bondade divina. Ele veio esclarecer a personificação, né, na mente dos homens, porque nós somos muito materialistas ainda, né? Nós queremos imaginar Deus ao nosso modo, ao nosso credo, da forma que nós possamos aceitá-lo, enquanto que ele transcende qualquer causa, né, qualquer situação, ele está além. Mas, naquele próprio exemplo que Jesus disse que era mais fácil colocar as estrelas, o mar todo dentro de um buraquinho, né? É uma história antiga, colocar o mar todo dentro de um buraquinho do que entender Deus, né? Compreender Deus. Mas a receita de Jesus sempre foi essa: Deus existe, é bom e permite que nós evoluamos constantemente. Um dia nós vamos entender toda essa grandeza. Mas por enquanto, nós temos que aprender a entender a nós mesmos. Somos seres complicados, difíceis de lidar. Nós mesmos, às vezes, não nos suportamos. Vemos as nossas falhas, vemos que nós desistimos de muitas coisas, vemos que a gente fracassa por nossa incompetência, por nossa falta de vontade. Tudo isso é a falta de conhecimento em si mesmo. Imagina querer conhecer Deus, né? Mas a gente tem que entender uma coisa: quanto mais nós caminhamos em direção a Deus, maior fica a sua presença e a sua sensação. Está dentro de nós já é uma grande facilidade. Deus está dentro de cada um de nós, está em todas as partes. Então a gente pode melhorar, a gente tem esse poder de melhorar. Nós temos esse poder divino dentro de nós de mudarmos as situações e as circunstâncias de nossa vida. Sempre vai haver questões de nós somos matéria ou nós somos energia. Essas questões científicas, né? Nós somos ambos, nós somos tudo isso. O entendimento que o Espiritismo passa é que nós somos responsáveis pelos nossos atos, pela nossa vontade, pela nossa determinação. E muitas vezes o Espiritismo explica que alguns são subjugados por suas fraquezas e outros estão em período de recuperação de falhas por bondade e benevolência divina, para que em outras encarnações ou nessa mesmo, né, ele possa progredir, começar zerando e limpando o seu nome. Não é bom quando a gente consegue estar em dia com as nossas situações financeiras? Olha só que coisa boa, a gente está em paz. A mesma coisa é a gente estar em paz com as nossas dívidas com o nosso próximo. Por isso que Jesus disse que o segundo maior mandamento é amar o teu próximo, porque é fundamental, né, que a gente ame o nosso próximo para a gente poder entender Deus. É a partir daí que nós vamos ver como funciona essa vida. Mas agora vamos lá. Nós queremos ajudar o nosso próximo, mas nós nos colocamos no lugar deles. A gente pondera a nossa situação. Eu estou passando por um momento difícil. Eu tenho problemas físicos. Eu tenho problemas morais. Eu tenho a sujeira embutida na minha alma. Tem gente que questiona a si mesmo, se pune, enquanto que o Espiritismo diz que a todo instante nós temos que dar um passo à frente. É um começo da limpeza. É o começo da mudança. Então a gente, conhecendo as nossas falhas, conhecendo os nossos podres, os nossos erros, já é o primeiro grande passo de uma evolução. A partir daí, nós temos condições de nos colocar no lugar do próximo.
Se nós nos conhecermos, sabemos que nós somos falhos, que nós somos arrogantes, nós somos impulsivos, nós somos pessoas pertinentes. Assim a gente entende o outro, porque todos somos iguais. A diferença material financeira não quer dizer nada na questão da vida. Uma coisa é certa, uma hora todos nós vamos partir. Uma hora vai parar lá o coraçãozinho, uma hora alguma coisa vai acontecer, um acidente, uma catástrofe, e vai levar a gente. Acabou o período. Isso acontece com todos. E o que nós fizemos? Qual o balanço da nossa vida? Qual é a amargura que a gente tem na nossa vida? Se nós fôssemos questionados sobre o que nós fizemos, será que teria eu, no nosso discurso direto? Eu só pensei em mim. Eu não pensei que o outro poderia ter também o direito de fazer alguma coisa que ele gostasse. Por que a gente não pode respeitar o que o outro gosta? Por que as coisas têm que ser como a gente quer que seja? Porque quem deu a nós esse poder de achar que podemos decidir sobre a vida do nosso semelhante? Tamanha ignorância, tamanho egoísmo. Nós temos sim que dar aos outros aquilo que gostariam que nos desse. Direito de poder viver a nossa vida, direito de podermos errar também, direito de podermos viver cada momento ao nosso jeito. Porque cada um tem a sua etapa de vida, tem o seu progresso. E muitas vezes as pessoas que tanto atrapalham são removidas até pelos próprios espíritos, do caminho, que não é legal. Então vamos pela lei de ação e reação, Aí já é um estudo que os senhores também têm que providenciar. Às vezes eu abrevio aqui mentalmente, mas o Espiritismo é um constante estudo, gente? O site do Portal Luz Espírita tem livros, a literatura está lá à disposição de quem quer, para poder entender mais o Espírito. Tem videoaulas, tem 13 videoaulas que explicam, muito bem feitas pelo Eri, pela equipe lá toda. Então, a gente tem que buscar conhecer. Às vezes até eu estou falando achando já que as pessoas estão entendendo o que eu estou falando. Mas vamos então simplificar mais. Vamos nos colocar no lugar dos outros, porque nós cometemos falhas. Então nós entendemos, ou deveríamos entender, que os outros também têm suas falhas. Vamos nos colocar nos outros para não julgá-los, porque nós não gostaríamos de ser julgados. Eu gosto de uma coisa, a Janete gosta de outra. Nós não vamos ficar impedindo que um deixe de fazer aquilo que goste. Nós sabemos que cada um tem a sua vida. Nós vivemos em comunhão, vivemos juntos, na nossa casa, com nossos filhos. Temos obrigações e deveres, todos nós temos. Mas também temos que respeitar o outro. Não querer que o outro seja aquilo que nós esperamos. Isso é o que todo mundo deveria de fazer. Isso seria o certo. Colocar-nos no lugar do outro. Dar a ele a mesma atenção que nós gostaríamos que nos desse. Dispensar o mesmo tratamento que gostaríamos que nos dispensassem. Mas o fulano não age assim comigo. Gente, a Janete me deu hoje um papelzinho que diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Allan Kardec. Ela me deu isso porque ela quer me dizer alguma coisa, eu acho, Eu devo estar sendo chato em algum ponto. Mas essa frase já diz tudo. Eu compreendo que às vezes a gente não dispensa o mesmo tratamento porque julga aquela pessoa não ser merecedora, ou que ela não vai nunca me tratar da mesma forma como eu gostaria. Mas aí entra essa frase, transformação moral. Se eu aprendi alguma coisa de moral,
Então eu entendo que eu faço pelo outro sem esperar um retorno. Mas tudo aquilo que eu fizer vai ser do meu avanço. Então, se eu avancei a tal ponto de poder entender o meu próximo, de poder dar a ele atenção, carinho, de poder escutá-lo, de poder dar apoio na hora do sofrimento, de poder ouvi-lo, quer dizer que eu avancei moralmente, sem esperar que essa pessoa me diga nada em retorno. Ela apenas consiga se levantar e andar e seguir o caminho dela. Então houve uma transformação moral. Agora, se eu esperar que a pessoa me diga como tu é bom, como tu é legal, como tu é um santificado na terra, então eu estou errado. Então eu estou completamente errado. Esse seria o meu pequeno comentário para esse pequeno texto aí. Vamos então, gente, para a fluidificação das águas. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas, purificadas, e que, se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor, todas as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, e desejo a todos uma semana repleta de experiências, né? Vamos começar o dia sempre agradecendo a oportunidade de viver, de estar vivo, né? Olha, o fato de estarmos vivos já é uma grande demonstração de bondade divina. Então, vamos agradecer o fato de estar vivo, não importa em qual condição, em qual situação. Vamos agradecer a todas as coisas boas que podem nos acontecer no dia de hoje, em qualquer dia, em todos os dias. E de noite agradecer pelo que aconteceu, porque tudo é aprendizado. Todas as noites, eu digo, né? De manhã a gente começa agradecendo pelas coisas boas que vão acontecer e de noite agradecendo pelas coisas boas que nós tivemos no dia. Eu gostei dessa mensagenzinha, que tem um programinha chamado Pílulas do Evangelho, que roda na internet também, que é muito bom. O palestrante lá, ele é muito bom, e ele fala isso, né, de agradecer o dia, começar o dia agradecendo pelas coisas boas e encerrar o dia agradecendo por tudo o que aconteceu. A mesma coisa, então, desejo a todos vocês, né? Façam isso, porque isso fará a diferença. Pessoal, acreditem em vocês. Acreditem que se vocês pensarem que vai dar certo, mas tem que acreditar.
Muitas vezes as pessoas acreditam no pior, né? O pior pode acontecer, mas o melhor, melhor não, o melhor eu acho que não vai acontecer comigo, imagina se vai acontecer comigo, mas o pior pode. Vamos mudar isso. Vamos pensar que o melhor pode acontecer sim com nós. Vamos mudar a nossa vibração, vamos mudar a nossa sintonia, que tudo vai dar certo. A vida é um grande mistério, é uma grande jogada onde nós somos os participantes direto lá, onde nós interagimos, modificamos uma situação ou outra conforme um ato. Se não fosse assim, não seria nos passado o tempo todo para sermos caridosos, para sermos bondosos com o próximo, para atendermos as vontades, né, do bem, do amor, do carinho. Isso significa que se a gente agir dessa maneira, nós vamos estar mudando alguma coisa, vamos estar mudando a nossa própria vida. É a evolução moral que nós tanto falamos. Então tenham mais fé, rezem, acreditem. Vocês podem fazer isso, qualquer um de vocês, mesmo tendo conflito na casa, mesmo tendo conflito com a vizinhança, mesmo tendo conflito no trabalho, mesmo tendo, desespero na vida. Tirem o desespero da vida de vocês mudando o pensamento, atraindo coisas boas. Só pensem em coisas boas. Mas a situação tá... Só pensa coisa boa. Escreva num papel: eu estou melhor, eu estou bem, Isso tudo vai modificando o teu pensamento, vai modificando a tua maneira de ver, mas tem que ser constantemente, né? E automaticamente você vai enxergando as coisas mudando a sua vida. E a partir daí você vai seguindo a esse caminho que te aproxima de Deus. Procurem também fazer leituras, né? O nosso site oferece livros lá. Vão no site, leiam. Quanto mais vocês lerem, mais vocês vão entender tudo isso. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo Evangelho, quinta-feira que vem. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br